Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. E hoje é a sessão de número 18 do ano 2023. Hoje, dia 19 de julho desse mesmo ano, 2023, e nós estamos no capítulo 25, que trata das evocações. Então, estamos dando continuidade às evocações de pessoas vivas. E nós vamos, assim, por mais duas reuniões, quando entraremos em telegrafia humana. E assim finalizaremos esse capítulo das evocações. Então, vamos para o item de número 46. Na verdade, é uma pergunta. Então, são perguntas sobre evocações de pessoas vivas. Kardec fazia as perguntas para os espíritos e eles iam respondendo. Então, na questão 46, ele pergunta: o espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como a de um morto? Ou seja, um espírito encarnado, né, está dormindo, né, essa pessoa, esse encarnado está dormindo, e o espírito tem possibilidade de se comunicar conosco, numa reunião mediúnica. É tão livre, isso é tão fácil para ele comunica-se tão livremente como se fosse um espírito desencarnado. Aí os espíritos falam: não, a matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Então, a matéria é uma dificuldade para o espírito. É como se fosse uma prisão, né? Então, para ele se desvencilhar e ficar muito mais solto, muito mais livre, é muito mais difícil para ele. Aí Kardec faz uma observação, que uma experiência que ele teve numa reunião, né, mediúnica. Uma pessoa, um encarnado, né, que se manifestava através do espírito dele, né, ele, espírito, né, numa reunião, então, ao ser interrogado, essa mesma pergunta, ele faz, ele dá a resposta: estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. Então, ele comparou o corpo dele como uma bola de ferro que estava, de alguma forma, prendendo ele, tolhendo movimentos dele. Então, é isso que é a dificuldade que os espíritos falam. A matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Na questão 47, nesse estado de sono, então, o encarnado está dormindo, né? O espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? Aí os espíritos falam assim: sim, pode acontecer que o espírito se encontre no lugar em que deseja permanecer. Então, ele não vai para onde chamam ele, porque ele quer estar em outro lugar. Não vai atender, não vai atender. Exatamente como um desencarnado. Se não tem interesse, se não tem desejo, se tem algo mais importante que está fazendo no outro lugar, ele não vai atender a evocação. E continuando, ele fala: não, então não atende a evocação, sobretudo quando feita por alguém que não lhe interessa. Então, se tem alguém chamando ele e tal, ele ouve o chamado, ele fala: não tem interesse. Mal conheço essa pessoa, né? Ou não sou simpático a ela, então não interessa e pronto. Então não vai atender esse chamado. Nessa resposta tem um sublinhado. Sempre eu lembro que o sublinhado não é original. É a gente que coloca para poder fixar melhor. Então, na questão 48, é absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada. Então, está lá uma pessoa acordada, desperta, né? E ele está sendo evocado. Como nós aqui estamos, todos nós estamos em estado de vigília, atendendo essa nossa reunião, esse nosso estudo, estamos acordados. Será que o nosso espírito, né, nós como espíritos, poderíamos atender um chamado, uma evocação? Os espíritos falam: olha, embora difícil, não há a impossibilidade absoluta, porque se a evocação a atingir, a pessoa pode adormecer. Então, alguém pode estar evocando a gente está aqui com o rosto aí voltado para a tela, de repente dá aquele soninho, tal, dorme, dá uma cochilada. Nesse
momento, o espírito pode atender uma evocação, pode ir num outro lugar, mas ele tem que adormecer, não tem jeito. A pessoa está em estado de vigília e está com o espírito assim liberto, né? Emancipado num outro lugar, isso é difícil a ponto de ser quase impossível aí do jeito que ele fala. Por quê? Porque a pessoa precisa dormir, ela precisa deixar o corpo em estado de repouso. Aí sim ela pode atender a evocação. Mas o espírito só pode comunicar-se como espírito, então, o encarnado pode se comunicar como espírito nos momentos em que a sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. É isso que nós estamos falando, é isso que Kardec fala. Se ele estiver atendendo a uma atividade inteligente, como agora, nesse momento, nós estamos todos voltados para essa reunião, atenção para esse estudo, então ele não vai atender. Só se não estiver atendendo, né, se ele não for necessário uma atividade inteligente do corpo. Dá para entender bem, né, como é que funciona? Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque seria mais ou menos isso. A bicorporeidade, ela é possível. A pessoa adormece aqui e se projeta e vai se tornar visível no outro lugar. Então, bicorporeidade. Então, é como se ela tivesse dois corpos, um aqui, dormindo, e outro lá, em outro lugar, não importa onde, muito longe, e ele lá se manifesta, fala, e tudo, né? E alguém comprova que ele estava lá e estava aqui também ao mesmo tempo. Mas a consciência dele, o espírito, ele só pode estar num lugar. O espírito não se divide. Não tem como. Então, nesse momento aqui, ele está dormindo e está presente num outro lugar materializado, visível. Então, aí é possível. Agora, ele comandar o corpo aqui e estar materializado lá e falar lá, cuidar de um outro assunto lá, não tem jeito. Então, isso é bicorporeidade. Quando se trata de uma evocação, eu aqui adormeço e eu, como espírito, me transporto para o lugar onde fui evocado e lá dou uma comunicação, através do médium. Então, eu estou consciente lá. Aqui, não tem espírito para fazer o corpo ficar ativo. Está num estado de consciência do espírito. Não dá para dividir. Tá? Então, que a gente possa entender, que fique bem claro isso. Isso é disso que se trata nesse preciso momento, quando se trata de evocações de pessoas vivas. Agora, eu estou aqui, eu durmo, e aí eu sou evocado num outro lugar. Eu não preciso ir. Se eu não quero ir, eu não vou. Eu vou para um outro lugar. Ou ainda, se isso vai aparecer também, essa pergunta, que já estou me adiantando aí. Então, são as coisas que vão trazer para a gente a elucidação sobre evocação de pessoas vivas. Isso é totalmente possível, mas tem que estabelecer, tem que estar sujeito a essas regras. Ou seja, o corpo adormecido, o espírito tem interesse de atender a evocação. Se ele não quiser, ele não vai. Tem uma observação de Kardec. Prova a experiência, então ele já estudou isso, já viu isso, né? Que a evocação durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos uma abstração aproximada ao sono. Fica aquele cochilo, aquela moleza, aquele negócio, mas não está em estado total de vigília.
Mas esse efeito só se produz por uma vontade bastante enérgica. Então, se houver essa vontade por parte do espírito, por parte do evocador, né? E se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. Então, se houver algum vínculo vínculo de simpatia entre o evocador e o encarnado aqui. De outra maneira, a evocação não dá resultado. Então, qualquer coisa que fuja disso, ou seja, não está em estado de sono, ou não há simpatia entre as pessoas para atender isso. Então, não dá resultado. Mesmo quando a evocação puder provocar o sono, se o momento for inoportuno e a pessoa não quiser dormir, resistirá. Então, ela fica aqui lutando, lutando, e resiste e não vai dormir. Não dormindo, não vai atender a evocação. Caso sucumba, caso durma, né, seu espírito estará perturbado com isso e dificilmente responderá. Então, ele fica nessa briga de dormir ou não, aí, de repente, ele dá uma cochilada, e aí ele pode ficar em estado de perturbação e não vai poder atender essa evocação. Conclui-se que o momento mais favorável à evocação de uma pessoa viva é a do sono natural, porque o espírito, estando livre para atender, pode atender ao chamado, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Então, ele pode ou não, né, atender. E a melhor maneira é isso, ele dormiu naturalmente, aí o espírito emancipa-se e vai no lugar ou não, atende ou não. Né? Mas ele está livre para atender o chamado. Só não atende se não quiser. Eu já comentei isso em outras oportunidades, de reuniões mediúnicas, a gente ter presença de encarnados, parentes, amigos, pessoas que a gente está buscando atender, trabalhar para eles, né? Um trabalho principalmente de desobsessão, e ele vem e conversa conosco. Né? E mais um pouco mais para frente a gente vai saber sobre lembrança ou não de conversar com uma pessoa que o evocou. Então, se a gente está num trabalho desse, às vezes ela vem não espontaneamente, ela é trazida por outros espíritos e ela se comunica através do médium. Um encarnado, perfeitamente normal. E muitas vezes ele reconhece a pessoa que está falando com ele, se for conhecida dele. Um parente, um amigo, vem, chama pelo nome, fala dos problemas que está tendo, pede ajuda que está, ou então desabafa. Mas assim, é um encarnado que naturalmente vem conversar, sem nenhuma, não tem nada de especial nisso. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, tentando esta dormir sob o seu efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Então, ele está sempre falando, olha, é melhor quando o sono é natural. Quando é forçado, pode gerar uma perturbação no espírito. Então, eis porque o sono natural é ainda o preferível. Então, Kardec sugere que não force fazer o encarnado dormir. Né? Na questão de número 49, ele pergunta: a pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? Então, é aquilo que a gente falou, que eu antecipei um pouquinho. Quando ele acorda, depois que passou pela experiência da evocação, ele se lembra disso? Ele tem consciência disso? Os espíritos falam, não. E ele fala ainda, você mesmo é evocado bem mais frequentemente do que pensa. Então, nós vamos a lugares por aí, à noite, e conversamos com as pessoas, mesmo com outros que estão no mesmo estado, ou seja, também
estão emancipados, aí os dois se encontram como espíritos e têm uma experiência juntos, conversam, vão a determinados lugares. Por isso que a gente fala, pô, eu sonhei com você. É mesmo? Eu não me lembro. Porque a pessoa não se lembra. Então, mas como que ela vai lembrar daquilo é outra coisa. E pode ser um sono todo truncado, um sonho todo truncado, mas o fato é que durante o sonho nós estamos nos encontrando com pessoas, estamos tendo experiências, né? E aí nós, ao voltarmos para o estado de vigília, ou seja, acordado, desperto, a gente não lembra do sonho e se lembra, é todo esquisito, todo cheio de atrapalhação. Só o espírito o sabe. Por isso, então, o espírito tem a experiência. Agora, quando estamos encarnados, nós temos que traduzir o que nós sonhamos, trazer para a lembrança a experiência. E nessa transferência de informação, é difícil para a gente, vem tudo realmente todo modificado, às vezes sem pé nem cabeça, do tipo, poxa, eu conversava com fulano, mas eu tinha certeza que não era ele, era ciclano. Como é que pode isso? É que a tradução do sonho para o estado de vigília nem sempre é precisa. Nem sempre não, na maioria das vezes não é precisa. Então, tem pessoas que têm essa capacidade de se lembrar do sonho, se lembrar de experiências que já teve, de ter encontrado com alguém. Eu lembro que o Décio Yandro, ele fala várias palestras já falou isso aí, que ele tem a capacidade de se lembrar dos sonhos. Ele sonha com a doutora Marlene Nobre, que é uma grande, assim, uma pessoa que ele tem muito boa conta, é praticamente um seguidor dela, né, do que ela deixou, né, de ensino, tudo. Ele se lembra quando se encontra com ela nos sonhos. E uma das experiências que ele relata, ele foi numa determinada reunião, isso num outro país, e ele teria que se encontrar com uma pessoa, mas ele não poderia. Então, ele se encontrou com essa pessoa em sonho e falou, eu não vou poder me reunir com você em tal reunião, eu não vou poder estar presente por uma questão de outros compromissos, né? E ele se lembra da pessoa que era um sujeito alto, isso na Holanda, né? Acho que era na Holanda, e ele era um sujeito alto, careca, assim, não tem pelo, não tem sobrancelha, era uma pessoa assim, desprovida de pelos, né? E ele, quando ele vai numa outra reunião, onde essa pessoa estava presente, um seminário, uma coisa assim, ele viu aquele sujeito passar, o mesmo do sonho, exatamente o mesmo. Passou por ele, ele ficou olhando, que ele até acha que essa pessoa não pensou mal dele, falou, o que esse cara está me encarando aí, né? O nome dele era Paul, e aí na hora dele subir lá, quando ele foi dar a palestra dele lá no seminário, foi apresentado como Paul e o sobrenome dele. Era a mesma pessoa que ele tinha sonhado e que ele queria falar que ele não poderia estar numa outra reunião, não naquela que eles estavam ali, né? Então, ele fala que só o espírito o sabe. Então, o espírito tem consciência, o espírito retém essa informação, mas o encarnado, no estado de vigília, ele não se lembra, né? E às vezes pode dar ao homem, ao encarnado, né, uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho. Tive um sonho aí, fui falar com fulano em outro lugar. Não foi um sonho, foi uma realidade, mas parece que foi um sonho. Número 50. Quem nos pode evocar se somos obscuros? Então, aí ele se coloca no lugar de uma pessoa que não tem nenhuma importância, que não é de projeção, não tem um cargo político, não tem nada, não é uma pessoa assim, realmente de projeção, assim, de evidência, né? Quem que vai
Quem que vai me evocar? Vai, vamos colocar assim. Quem que vai me evocar? Se eu sou tão obscuro, se eu não tenho importância nenhuma. Aí os espíritos falaram, noutras existências, você poderia ter sido uma pessoa conhecida nesse mundo, ou em outros mundos. E há também os seus parentes e amigos desse e de outros mundos. Então, nós somos importantes para alguém, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas. Então, nós não somos tão obscuros assim. E aí é interessante que, quando ele fala outros mundos, podemos ter experiências em outros mundos já. E isso não é difícil. Em reuniões mediúnicas, vira e mexe acontece de alguém falar assim, você não me é estranho. Eu me lembro de ter conhecido você de algum lugar. Claro, a gente é o mesmo, nós somos os mesmos. A gente vai e volta, vai e volta. Então, nós não somos tão obscuros assim. Tem gente que se lembra da gente. Tem gente que é familiar a gente. Olha que interessante agora essa colocação. Suponhamos que o teu espírito, né, que você, espírito, haja animado o corpo do pai de uma outra pessoa. Então, lá no passado, né, não tão distante, né, eu fui pai de alguém. Aí, essa pessoa está encarnada, já está num estado mais assim, numa idade mais avançada, né? E eu reencarno enquanto ele está aqui. Aí ele me evoca. Então, eu fui pai dele numa outra experiência. Agora, eu não me lembro de nada. Então, quando vai ser evocado, que ele fala assim, pois bem, quando essa pessoa, esse que foi filho, né, evocar o seu pai, que sou eu, encarnado ou reencarnado, que posso não ter vínculo nenhum com ele, né? É o teu espírito que está sendo evocado e que responderá. E aí, quando eu responder, eu vou estar respondendo como pai dele. Eu posso fazer isso. A lembrança que eu tenho, na situação de espírito emancipado, é de ter sido pai dessa pessoa que evocou. E não esse que está encarnado agora. Bom, pode ser que essa que pergunta, né, de número 50, venha a suscitar alguma dúvida. Então, mas eu procurei ser assim bastante assim dar o exemplo para que pudesse compreender. Mas se não, a gente nas perguntas aí podemos voltar a ela, tá bom? A de número 51. O espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do seu estado de vigília. Então, digamos que eu sou, vou usar o mesmo exemplo passado. Então, eu agora estou encarnado, né, com uma pessoa totalmente diferente. Se aquela pessoa que me chamou, que evocou, né, como é que eu vou responder? Como espírito ou como o que, assim, o conhecimento que eu tenho agora, tudo, a vivência que eu tenho agora, né? Aí os espíritos falam, olha, isso depende da sua elevação, mas considera as coisas com mais lucidez e menos preconceitos, exatamente como sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Então, eu vou relatar uma experiência que eu tive, a única, só essa, onde um encarnado se manifestou através do seu próprio corpo, o espírito, na verdade, se manifestou através do seu próprio corpo, em que ele estava encarnado, e falou muito diferente. Ele falou na condição de espírito, espírito lúcido que ele tinha, que ele era. E ele falou, deu uma comunicação, e para mim foi uma lição, foi algo assim realmente muito interessante, porque ele tinha um conhecimento maior, e ele falava de maneira muito mais, como é que eu posso dizer, lúcida mesmo.
não limitado aos conhecimentos que ele tinha quando encarnado. Era uma outra pessoa, praticamente. Então, conforme a elevação, né, a pessoa pode manifestar mais e mais. Essa pessoa era uma pessoa que estava limitada como encarnado, mas ela tinha um cabedal de conhecimento, ela já tinha uma experiência que ela manifestou ali. Ou seja, a coisa era mais ampliada. Então, eu poderia dizer que ela teve assim, como que um sonambulismo, né? Um ato ali de sonambulismo, onde ela estava independente do corpo, do estado de vigília. Então, ela podia, assim, mostrar mais conhecimento, maior consciência da vida espiritual. Então, ela responde como espírito e não como encarnado, né? Mas pode também responder conforme a vivência que ela está tendo. Como eu falei, outras experiências que eu tive, né, que nós tivemos em grupos, né, de reuniões mediúnicas, era que o espírito vem e ele tem a consciência do que ele está vivendo. Ele fala dos dramas, dos problemas, tudo da vida, dessa vida, né? Então, ele é um espírito, mas que está trazendo informações da experiência reencarnatória que ele está tendo naquele momento, as dificuldades e tudo, as depressões e os sofrimentos, tudo, as dores, se ele está doente, o caso dele todinho. A de número 52. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, seria mais lúcido que o de qualquer outra pessoa? O que ele quer dizer com isso? Então, o sono magnético é um sono induzido, né? Então, o magnetizador, ele leva o encarnado a um estado de sonambulismo. Então, para isso, ele tem que levar aquela pessoa, aquele encarnado, para o estado de sono. E aí ele consegue fazer com que o espírito se manifeste enquanto ele está tendo esse sono magnético. Ele foi induzido, não é um sono natural, né? E ele fala, então, esse espírito, ele é mais lúcido do que uma pessoa, do que qualquer outra pessoa. Então, se ele é um sonâmbulo, ele é mais lúcido do que qualquer outra pessoa, os espíritos falam, olha, ele responderia mais facilmente, sem dúvida, porque estaria mais desprendido. Tudo depende do grau de independência do espírito em relação ao corpo. Então, quanto mais independente ele tiver do corpo, né, maior essa lucidez dele. Senão, ele vai estar embotado pela ligação com o corpo. Essa bola de ferro que um dos encarnados falou no estado de desprendimento, né? Essa bola de ferro que segura ele, que interrompe, ou não interrompe, mas que serve de obstáculo, de dificuldade para a manutenção do espírito. Agora, claro que se ele tiver um grau evolutivo mais elevado, ele tem mais desprendimento, né? E esse foi o nosso estudo de hoje. No dia 26, nós vamos estar estudando, seguindo ainda sobre evocações de pessoas vivas. É interessante como esse capítulo é longo, porque Kardec explora muito isso. Ele vê importância nisso. E realmente nós temos essa importância de ver. Eu, particularmente, acho que uma pessoa que está no estado de coma, ela pode dizer o que está passando, o que está acontecendo, se ela for evocada. Porque isso vai totalmente a favor, ou em consonância, com o que nós estamos estudando agora. Então, se ele puder atender, ele vai atender. Muito bem. Tem mais gente agora que não tinha visto, né? Eu comecei. Oi, Maria. Oi, Suelen.
E aí, o assunto é interessante, não? Oh, tem até tem um cachorrinho aprendendo sobre a doutrina espírita. Não, tá fechado esse microfone. Continua fechado, Maria. Fique tranquila, enquanto você não abre o microfone, eu pergunto para os demais se tem alguma observação, algum comentário. A hora que abrir o Ok, microfone... agora, deu? Ah, sim, isso. Então, tem mais um presente aí, né, no nosso estudo. É, Você tem alguma observação? Ou o cachorrinho tem alguma observação também, né? ela ficou bem quietinha durante a... não é isso. Essa lição é que, para mim, é difícil de... eu entendo o que quer dizer, mas, para mim, vamos dizer, difícil de aceitar. Não é de entender, de aceitar. Entende? Não estou dizendo que eu estou certa e que é só a minha opinião, a minha, sei lá, não entra. Não, eu entendo perfeitamente. Então, vamos pensar assim: você vai ter um tempo para digerir essa informação. Você vai pensar no assunto, tudo, e depois vai avaliar, né? Então, é um direito seu de realmente até não concordar, porque é exatamente isso que Kardec propõe para a gente. Nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. Nós temos que avaliar tudo. Nós temos que realmente usar o nosso bom senso, nosso critério, para poder concluir as coisas. Esse é o convite que ele faz. E deixa a gente livre para isso. O que eu posso comentar, sem querer mudar a sua opinião, sem nada, só falando da minha, como é que eu digo assim, das minhas conclusões, né, a respeito. Para mim, é muito natural, baseado numa única coisa. Assim, nós somos, tipo assim, 3 em 1, né? Mas vamos falar 2 em 1, só para facilitar. Nós somos espírito e corpo. Basicamente isso, né? Claro que o espírito tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Mas vamos segurar, então, nessa aqui. Então, espírito e corpo. Quando está encarnado, né, é uma alma. A gente chama de alma. Então, é um espírito encarnado. Quando está desencarnado, o corpo se separa, ele vai ser consumido, vai ser transformado, e aqui fica o espírito liberto. Ele, encarnado ou não, ele pode se comunicar com a gente. A única coisa é que quando ele está somente no estado de espírito, está desencarnado, ele é a própria consciência dele. Quando ele está encarnado, que ele é uma alma, ele tem que passar as informações para se comunicar, tem que passar pelo filtro do corpo, pelo cérebro, pelas experiências, por tudo. E não passar passar por esse filtro, né, que vamos chamar assim, aí a coisa muda toda de figura. Ou seja, a informação não vem, via de regra, né? Não vem completa. Então, é isso. Então, isso nos dá a seguinte conclusão: o espírito, encarnado ou não, ele consegue se comunicar com a gente. Se ele vai se lembrar ou não, é outra coisa. Mas nós nos lembramos. Se você receber a visita de alguém numa reunião mediúnica,
um espírito encarnado, ou não, que ele fale através de um médium, você vai se lembrar do que foi falado. O encarnado, muito provavelmente, não vai se lembrar do que ele falou. Então, eu não sei se a sua dúvida é com relação a todo esse mecanismo de lembrança ou o mecanismo da comunicação. Talvez eu tenha misunderstood, porque agora eu entendi que não sei nem como colocar a pergunta ou me posicionar aí. Ok, aquela parte toda que o senhor explicou, eu entendi, e compreendo e aceito, e já acreditava assim. Tem o corpo, vamos dizer, é o templo do nosso espírito, e os dois juntos compõem a alma, são a alma. Então, quando o senhor fala sobre, ok, um espírito vem e fala através de uma pessoa, certo? De uma outra, eu vou usar o meu palavreado aqui, uma pessoa viva. E então, ok, as pessoas que ouviram essa pessoa falar, ser usada através do espírito, elas, claro, lembram, mas a pessoa que foi usada, ela não lembra, é isso? A pessoa que está falando, que está servindo de intérprete, ela é mais ou menos isso, ela é um telefone. Aham. Tá? Então, esse aqui é um médium. Tá? Então, aqui eu tenho um espírito e aqui eu tenho um encarnado, que evocou. Então, ele chamou esse aqui. Ele dorme. Sim, sim. Então, o que o senhor chama de encarnado, o que eu chamo a pessoa viva, é que evoca, então, um espírito. Isso. Aí Então, vamos dizer que o digamos espírito você assim, vem... você é esse evocador. Você está aqui. Sim, Evocar ok. alguém que você conhece lá no Brasil. É a noite lá, bem, a noite avançada, e você pede para que ela venha, você está evocando. É um convite, é uma evocação, é uma convocação. Você pede para ela vir aqui para falar com você. Só que ela precisa de um telefone, precisa de um médium, de um intermediário. Aí ela, dormindo lá no Brasil, vem ela como espírito e fala através desse telefone com você. E aí você... Então seria o caso de telepatia? Não, a telepatia é outra coisa. As pessoas ambas estão em estado de vigília, ou seja, acordados assim, e estão Aham. recebendo pensamento uma da outra. Estão trocando. Somos espíritos encarnados ou desencarnados. Quando você evoca, você está evocando o espírito da pessoa. Isso. A minha esposa está só lembrando aqui de que não importa encarnado ou desencarnado, somos espíritos. Sim. Está invocando o espírito dessa pessoa. Então, só voltando para reforçar, o médium, que é um telefone, ele pode lembrar ou não da conversa que teve entre essa pessoa que está no Brasil e você aqui. Não Essa parte que é difícil para mim aceitar, então, de ser um espírito de uma pessoa viva. Isso, Eu falo encarnado, eu falo viva. isso. Então, É igual. que vem. Então, essa parte é difícil. Para mim, é fácil aceitar. Para mim, é fácil aceitar um espírito de uma pessoa, como é que já está no outro lado, né? Eu digo do outro lado. Desencarnada, isso. Desencarnado. Eu não gosto da palavra desencarnado ou encarnado. Mas Mas é questão de gosto, é questão de assim, ó, gosto. é como se falasse uma pessoa vestida e uma pessoa pelada, né? Também não gosto de ser pelada, mas na verdade é isso, não tem o corpo físico, só isso. Exato. Então, então, essa parte de ser uma pessoa que está no corpo físico, de o espírito dela vir
ser chamado e coisa assim, essa parte eu tenho dificuldade em... Não vou dizer que não seja, entende? Mas para mim passa aqui, entende? Não, O que acontece, não entra. quando a gente não tem esse conhecimento, nunca ouviu falar, que tem muita coisa nova. Você Uhum. concorda? Está aparecendo tanta coisa nova, tantas Sim, informações, sim. que você fala, caramba, onde é que estavam essas informações que eu nunca tive acesso? Então, Uhum. como você nunca teve acesso durante toda a sua vida, e você já viveu algumas décadas, então, nunca teve isso aí. É uma novidade. De repente vem alguém falando, olha, existe isso aí. Mas como que pode uma coisa dessa? Eu nunca tinha ouvido falar. Só que no meio espírita, estudando Kardec, quem já estudou há, sei lá, 100 anos atrás, pegou o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e tal, ele está, não que ele tenha 100 anos de idade, mas vamos falar um pouco menos, vai. A pessoa tem 80 anos e ela pegou esse livro aqui aos 20 anos, né? Então faz 60 anos que para ela não é novidade, é o dia a dia dela, ela está, inclusive nas reuniões mediúnicas e tudo. Então, para ela é totalmente normal. Agora, uma pessoa que acabou de ter acesso a essa informação, não é uma coisa assim tão, sabe? Poxa, você nunca ouviu falar e de repente uma pessoa falando sobre isso, peraí, será que é isso mesmo? Então, você está perfeitamente correta, é perfeitamente normal você estranhar esse tipo de coisa, porque você nunca tinha ouvido falar. Algumas coisas vêm naturalmente. Ah, isso, nossa, isso explica aquilo que aconteceu. Ah, nossa, isso aí já teve essa experiência. Então, Uhum. veio e responde. Agora, uma coisa totalmente nova, né? Então, agora vai ter que ter um tempo para você digerir. E você tem que usar a sua lógica para poder aceitar. Enquanto a sua lógica não tiver, assim, em acordo com essa informação, Assimilado, é. pode esquecer. Mas eu tenho certeza que você vai estar pensando nisso por um bom tempo. Não importa o tempo que leve, mas à medida que vai ficando familiar a você essas informações, você vai e, e pode aceitar naturalmente. Eu lembro de ter comentado com você que eu li o livro Nosso Lar há muitos anos atrás, a primeira vez. Quando eu li pela segunda vez, depois de muitos anos, parecia que eu estava lendo um livro novo, que não tinha, para mim era tudo aquilo. Eu falei, nossa, Uhum. eu não tinha percebido? Por que eu não percebi isso? Naquela época eu não tinha percebido, não lembrava, não percebia, enfim, não tinha a mesma conclusão. É que entre ler a primeira vez e a segunda, muito tempo se passou e eu acumulei informações sobre o assunto, sobre o espiritismo, que quando eu li, eu não tinha na época. Então, eu não consegui entender, mas à Uhum. medida que foi passando o tempo, até chegar a outra vez que eu li esse livro, aí ficou tudo muito mais... Nossa, ficou claríssimo. Falei, caramba, eu acho que eu pulei essa parte. Não pulei. Eu não entendi corretamente. Não entendi Uhum. totalmente, né? Essa que é a verdade. Então, fique tranquila. Eu tenho certeza que você está certíssima de estar avaliando, de estar não aceitando de primeira. Você precisa amadurecer essa ideia. Você precisa avaliar. E assim é com todo mundo que tem uma mente aberta, tá? Porque tem gente que já não aceita e pronto. Fala, não, isso não aceita. Espírito, não. Reencarnação, esquece. Eu não acredito e pronto. Aí já tem aquela opinião formada e acabou. Então, esse tem uma mente fechada. Né? Essa é outra parte que, como eu já falei desde a primeira vez que estive aí, foi essa aqui, da reencarnação. Se é que realmente existe, espero que eu tenha a opção de não precisar voltar. Faz o seguinte, espera quando tiver no plano espiritual de volta, que um dia vai acontecer, acontece com todo mundo, a gente volta lá e aí você vai fazer uma avaliação, porque é isso que acontece. Nós fazemos um balanço de o que foi a nossa encarnação. E aí nós vamos estar lembrando de tudo, todas as experiências. Nós vamos estar conscientes da nossa experiência reencarnatória integral.
E aí a gente vai pensar, puxa vida, eu deixei para trás aquilo, eu queria consertar aquilo. Isso já basta para falar, escuta, posso entrar na fila para voltar? Então, agora, vai depender muito desse exame que se fizer, da disponibilidade, porque não é assim também, olha, eu quero reencarnar. Peraí. Vamos primeiro preparar tudo, e vai levar, sei lá, uns 100 anos, sabe? As pessoas que vão nascendo e vão chegando. Eu acho que isso Luiz, é... Pode falar, Suelen. oi. Oi. Não estamos te Boa ouvindo. noite a todos. Deixa eu me cabeça. Lembra... Estão ouvindo? Agora sim, mas vamos lá. Agora sim. Tá bom. Deve ter quebrado aqui a internet. Estou no carro. Mas, não, é uma coisa que a Maria falou, acho que semana passada, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, né? Sobre o estudo, e aí ela deu um exemplo que aconteceu com ela, que ela mesma viu, né? Eu acho que junto com o irmão dela, se eu não me engano, que foi quando parece que seu pai, né, estava na sua avó, chegou primeiro e na verdade ele tinha ficado na sua casa. Acho que foi uma coisa assim, não foi isso, Maria? Exato. Isso, então. Olha que interessante. Bom, até então, nessa época, você ainda não tinha, né, o acesso aos estudos, esses estudos, e você verificou com seus próprios olhos, e ainda, né, você até brinca falando, ainda bem que, né, o meu irmão também tinha visto, que senão eu achava que eu estava maluca. Sim, eu mesmo acharia. Não é? Então, e o fato interessante disso tudo, nessa experiência que você teve, é que o seu pai estava vivo, correto? Então, ali, ninguém te contou, né? Ali você viu que seu pai estava vivo na casa e acabou aparecendo na casa dos seus avós. Como isso? Bom, hoje você está começando a compreender. E olha que interessante isso. Ali, você viu que existe o corpo físico e o espírito. E eles juntos, vivos ou encarnados, é a alma que nós estamos aqui conversando. Com isso dito, e pela sua própria experiência que você mesmo observou com seus olhos, é a mesma situação nessa questão do sono. É a mesma. A diferença é que você não está vendo o espírito como você viu. Ele vem, do mesmo jeito que seu pai entrou na casa dos seus avós. Se ali tivesse um médium, naquele momento, ou Miriam, né? Tivesse um Miriam naquele momento, e entrasse em sintonia com o espírito do seu pai, que está vivo, né, no corpo, poderia dar uma comunicação para qualquer outra pessoa ali. Entendeu? Então, faz sentido. Exatamente. Então, essa experiência que você teve prova por A mais B que tem o corpo e tem o espírito. Que ninguém te contou, né? Aí tu você que viu. Aí tu me pegasse direitinho, Suelen, com a minha própria experiência. Porque, no seu caso, o que hoje você está fazendo, na minha opinião, é só dando a parte prática uma teoria. Você já viu tudo isso na prática, só não compreendeu como é que o mecanismo funciona. Hoje, você está compreendendo. Então, ninguém te contou. Você viu. Você, pelos seus próprios olhos, junto com seu irmão, tem uma prova contundente de que existe o espírito e existe o corpo. A única diferença entre nós vivos e os mortos é um corpo físico. Somente isso. O que anima o corpo físico, enquanto vivos, é o espírito. É verdade, concordo plenamente. Foi bom você me lembrar essa situação que eu fiquei batutando por 50 anos. Então, agora vai ficar mais fácil você compreender esse estudo que o Luiz passou hoje sobre alguém dormindo. Agora pensa que o mecanismo é o mesmo. Agora, juntando isso, lembrando dessa situação, realmente dá para entender. Agora, uma coisa, Suelen, um homework aí para ti. Sim. Agora, na próxima aula, então,
Me ajuda a entender a reencarnação, porque essa não me entra. Olha, humildemente eu vou te falar uma coisa. Se não te entrar enquanto viva, espera morrer. Ah, pois certamente, eu acredito que só do outro, só do outro lado, Mas, só passando mas mesmo. exatamente. Mas assim, espero porque parece uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo eu concordo plenamente com você. É um processo complexo até de se entender. Mas Não, de fato, no final do livro, desse livro dos Medians, a, como é que é? Eu acho que é o espírito de Erastes, Erasto. fala, Erastus. Erastus, que Erasto fala, em inglês. acredito que é a parte dele, que fala sobre o fato de, como é que é? Ai, não me lembro exato como ele falou, mas ele fala que é perfeitamente aceitável não aceitar a reencarnação, que tem partes do espiritismo que não aceita a reencarnação. Então, eu pensei comigo, então me enquadrei nessa. Nós É, estamos, viu, é, Mariana? Só pode um falar. minuto. Nós estamos preparando um estudo justamente sobre iniciação ao espiritismo, então, que aí não tem como fugir disso, porque é um dos postulados, é um dos princípios básicos do espiritismo, é a reencarnação. Então, tem que ser falado sobre isso. Então, você vai, assim, se você frequentar esse estudo, né, você vai perceber que não é tão difícil entender isso. Aliás, é isso que explica muita coisa no nosso dia a dia, nas nossas vidas, as diferenças, tudo que acontece, assim, né? Então, no momento certo, se você estiver disposta a estudar, não é isso? E a gente Sim, eu sempre tive a mente aberta para novas informações, estudos, coisas assim, né? E assim, na minha opinião, eu, através dos anos e tudo mais, eu sempre acreditei que a gente existiu espiritualmente e se preparou para vir para essa vida, para encarnar nessa vida, né? E aqui adquirir experiência e depois voltar. E aqui é só a minha opinião, eu não li isso em lugar nenhum, não é de religião nenhuma, é da minha cuca. Por exemplo, eu acredito assim, nós viemos nessa vida, entramos aqui como nenenzinho, né, recém-nascido, e depois fomos desenvolvendo, pequenininho, e depois né, o tempo de criança, depois de adolescente. Então, tudo isso são estágios diferentes da vida, a gente não pode negar, e muitos não passam por todos os estágios, né? Como meu neto, por exemplo, nós perdemos ele com 14 anos. E para nós ainda é assim, uma coisa que, mesmo acreditando que ele vive espiritualmente, é uma coisa muito difícil. quando a gente ama, a gente tem saudade. Isso aí Sim, demais. Então, ele, por, só vou entender quando chegar lá, porque não dá para entender como uma criança na idade dele seja tirada, e eu sei que ele não é o único, crianças são tiradas diariamente. E é uma coisa que eu não concordo, entende? e a gente realmente, Seja olha, lá que religião que for que diga isso e aquilo, eu não concordo. Eu sei que diz que é o plano divino, mas um dia espero entender, né? Ter uma explicação para isso, porque vai ser agora justamente através da reencarnação o entendimento. Você vai ver. Claro, isso não vai tirar a dor da separação, isso é, não vai romper os laços nenhum, porque graças a Deus quem ama sente saudade. é, A gente só tem saudade porque ama. E a gente exato. tem que superar isso, mas assim, com tempo, entendimento, aceitação, enfim, mas
não adianta falar nada para alguém que tem esse sentimento da perda, né? Então, tem que realmente ter o tempo de maturação. Mas a reencarnação Não pode, não pode nem deve, porque vou contar, quando aconteceu, e eu lembro que os missionários da igreja que eu frequento vieram aqui, mas eles não sabiam o que tinha acontecido. E eles foram inspirados porque eles nunca vêm aqui naquele horário à noite, ou em lugar nenhum, é contra as regras da missão. E eles falaram que estavam se preparando para dormir, e ele sentiu como que uma força dizendo para vir aqui. E vieram, não ligaram nem nada, bateram na porta e tal, e nós tínhamos chegado do funeral. Nossa, quando ele pega a Bíblia e mostra isso, e dizendo que o Pai Celestial é bom, olha, eu pulei na cabeça desse rapaz. Eu fiquei assim, eu virei uma pólvora, né? E ninguém naquela hora diga para ninguém que é bom, que é o plano, que é isso, que é aquilo, porque no momento fica inaceitável, entende? Não é o momento oportuno, não é o momento próprio. Mas, desculpa, falei demais. É que nós agora temos que encerrar, porque chegou o nosso limite do tempo, né? Exato. E eu queria agradecer a sua participação, a da Karina, as suas colocações, a da Suelen, que já está aqui conosco, né? Porque ela falava do caminho para vir de lá para cá, né? Então já está reunida aqui com a gente. E agradeço também aqueles que estão através da gravação, que chegaram até esse momento. Então, que Jesus abençoe a todos e que possamos nos encontrar na próxima reunião. Muito obrigado. Obrigada.